Boa noite, irmãos. É uma grande alegria estar com vocês. Quantas vezes o pastor Felipe falou: quando que você vai lá em Araucária? Ao que eu sempre respondia: quando o pastor Ari deixar, né? Porque ele é ciumento, ele não gosta que eu fique longe. Mas para mim, pessoalmente, me enche de lembranças, porque não sei se os irmãos sabem, mas eu sou de Ponta Grossa, e em 2009 a gente serviu juntos na plantação de uma igreja Batista Palavra Fiel. E eu lembro que no começo, ainda estava lembrando isso essa semana, no começo também a gente começou a igreja com um número grande de pessoas, aí era mais de 50 pessoas com certeza, e aí nos primeiros meses, por alguns motivos que não é o caso agora, a maioria saiu e restaram apenas 4 famílias. A minha família, a da minha irmã, que o meu cunhado era o pastor, a minha tia e a minha prima. Então, era essa a nossa igreja. A gente não tinha um lugar bonito igual vocês têm aqui, espaçoso. As reuniões eram literalmente na nossa casa, na garagem, ou quando era frio, na sala mesmo. E Deus foi abençoando o trabalho lá. E hoje, se algum de vocês algum dia for visitar Ponta Grossa, podem falar comigo que eu passo o endereço deles lá. Agora tem a sede lá, um lugar bonitinho, né? Você conhece só. Não, você conheceu também quando a gente se reunia na garagem, né? Então me enche de alegria pelas memórias pessoais, que é participar da plantação de uma igreja. E eu me alegro muito de estar junto com vocês também. Agora plantando a igreja aqui em Araucária. E quero compartilhar com vocês o texto de Hebreus, capítulo 6, dos versos 9 a 20. Convido que os irmãos abram e deixem esse texto marcadinho, o nosso texto base. Então, eu estou lendo aqui na a tradução que a gente padronizou, né, que é a Nova Almeida Atualizada. Então, Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 20. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores nos esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando, até o fim, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte
alento, para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Um breve panorama do livro de Hebreus, apenas para a gente situar o contexto. Hebreus tem um grande tema que é Cristo é superior. A supremacia de quem Jesus é o primeiro assunto dele. Ele fala que Jesus é maior do que os anjos, que Jesus é maior que Moisés, e que Jesus é maior que o sacerdócio levítico. E é dentro dessa sessão aqui que está o nosso texto separado para hoje. E aí ele continua na sequência falando que Jesus, que a obra de Cristo é superior. Então ele fala da velha aliança, e ele fala que o sacrifício de Cristo inaugura uma nova aliança. E aí a sessão final, a partir do capítulo 10, versículo 19, ele passa para a sessão mais prática, onde ele diz o que nós devemos fazer com isso, com essas doutrinas que ele acabou de expor, e encerra com um chamado à fé, à perseverança, à esperança e ao amor. Então, o resumo do livro de Hebreus é isso aqui, como vocês podem ver na tela. Mas no meio desses assuntos, ele faz algumas advertências. Nós temos passagens de advertência no livro de Hebreus. No capítulo 2 ele fala: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? No capítulo 3 ele fala: não endureçam o coração, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. No capítulo 10 ele exorta: porque se continuarmos a pecar de propósito, já não resta sacrifício pelos pecados. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo. No capítulo 12 ele fala: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir não escaparam, muito menos escaparemos nós. E aqui no capítulo 6, nos versos que antecedem, mais especificamente nos versículos 4 a 8, também há uma exortação, onde ele diz que é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Então, o nosso texto de hoje, que eu recortei, a partir do versículo 9, ele vem logo após desta exortação, dos versículos 4 a 8. E aí alguém pode perguntar: será que esses versículos 4 a 8 está falando da possibilidade da perda da salvação? Na verdade, se trata de um dos trechos mais difíceis, talvez até não de Hebreus, mas até alguns dos textos mais difíceis do Novo Testamento. E tem sido mal empregado, mal utilizado, para fundamentar uma suposta doutrina da possibilidade de perder a salvação, cair da graça. Alguém que uma vez foi salvo seria capaz de deixar a Cristo, deixar a igreja e abraçar o mundo, e ser novamente alvo da condenação de sua alma. Não vou aprofundar o assunto, porque o nosso tema é a partir do versículo 9, mas só reafirmar a doutrina que nós cremos, da perseverança dos santos. As pessoas citadas nos versículos 4 a 8 são
pseudo-cristãos. Pessoas que se auto-intitulavam cristãos, mas nunca verdadeiramente foram regenerados. Eles até participaram da comunidade da aliança, experimentaram a instrução da palavra, professaram externamente uma suposta fé, um suposto arrependimento, conviveram com os irmãos, imitaram a piedade cristã, até mesmo viram o Espírito Santo agir poderosamente no meio da igreja. Mas quando eles caem, eles demonstram de maneira evidente que nunca foram cristãos genuínos. São como a terra que recebeu muita chuva, mas só produziu espinhos e abrolhos. São como a semente que caiu em terreno pedregoso, mas elas não têm raiz. São como aqueles que dizem: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Mas Jesus dirá: apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Eu nunca conheci vocês. Mas, a partir do versículo 9, nós temos um outro público. E aqui eu entro no primeiro ponto do nosso sermão de hoje, que eu chamei de duas palavras pastorais. E ele começa o versículo 9, fazendo um contraste. Quanto a vocês, meus amados. Amados é um termo de completo carinho. Agapetoi, no grego, né, vem da palavra ágape, né, do verbo amor, o amor de Deus. E é usado nos evangelhos apenas para expressar o amor de Deus Pai pelo seu Filho. E nas epístolas, frequentemente é aplicada aos crentes. Então, o autor de Hebreus, ele sabe distinguir o joio do trigo. E esses seus leitores aqui podem ter a certeza de que lhes espera coisas melhores relacionadas com a salvação. Versículo 9. Uma tradução literal dessa expressão seria: os que têm a salvação. Eles podem ter a confiança, a convicção de que eles pertencem ao grupo das ovelhas do bom pastor, de cuja mão nada e ninguém as poderá arrebatar, pois ele as conhece pelo nome e deu a sua vida por cada uma delas. Embora fosse necessário falar sobre o juízo nos versículos anteriores, na verdade, uma terrível advertência contra a apostasia, agora ele assegura aos amados, aos que são cristãos genuínos, que ele tem a certeza da salvação deles. E por que ele tem essa certeza? Ele mesmo explica os fundamentos dessa convicção nos versículos seguintes, 10 a 12. Quais são então essas evidências? Eu identifiquei aqui 4. O amor, a esperança, a fé e a paciência. E se vocês lembrarem daquele esboço que eu fiz, o resumo de Hebreus, vocês verão que essas 4 virtudes aparecem nos últimos 4 capítulos da Epístola aos Hebreus, mostrando então essa maravilhosa obra de tapeçaria em que ele retoma os temas na Epístola aos Hebreus. Então, começando por fé. Versículo 12. É um dom de Deus que nos torna herdeiros das promessas de Deus. E eu sei que todos aqui vão lembrar do famoso capítulo 11 de Hebreus, a galeria dos heróis da fé, onde o autor nos lembra daqueles que obtiveram bom testemunho, praticaram a justiça, obtiveram promessas, escaparam da morte, fizeram-se poderosos na guerra, conquistaram reinos, da fraqueza tiraram força, andaram como peregrinos, passaram por zombarias,
açoites, prisões. Foram apedrejados, mortos ao fio da espada, cerrados ao meio. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno deles. Mas todos eles obtiveram um bom testemunho por meio da fé. E serão aperfeiçoados e obterão junto conosco a concretização da promessa. Segundo, no versículo 11, nós temos a esperança. Percebam que essa esperança não é vacilante, mas ela é firme. É a plena certeza da esperança. Não é um sentimento espontâneo, mas uma virtude cultivada. Uma disposição constante. A esperança cresce quando o coração persevera no caminho da obediência. Não há certeza sem constância. E ela é uma certeza produzida pela fidelidade de Deus e sustentada pelo Espírito. O fundamento da esperança do crente não está nas suas próprias capacidades ou seu próprio poder, mas no caráter justo e fiel de Deus. Deus não esquece. O texto não diz que Deus se lembrará, como se houvesse o risco de que Deus se esquecesse. Mas que Ele não é injusto para se esquecer, versículo 10. Ou seja, seria contra a própria natureza de Deus ignorar o amor e o serviço de seus filhos. Ele é fiel, justo e bondoso. Ele vê o que ninguém vê. Terceiro, a paciência ou a longanimidade. Eu acho que eu prefiro esse termo para traduzir a palavra grega macrotimia. E traz a ideia da perseverança, quando vista em conjunto, ali no versículo 11. Continue mostrando até o fim, com a ideia da perseverança. Se trata de uma qualidade divina, que não é natural do homem, mas que fica sendo uma característica dos seguidores de Jesus, porque ela está listada por Paulo no fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. Deus mostrou sua grande longanimidade, suportando por tanto tempo nós, pecadores, contra a sua lei e rebeldes contra o seu domínio. Jesus mostrou sua grande longanimidade suportando as injúrias e açoites rumo ao Calvário, mesmo quando ele tinha o poder para mandar um exército de anjos acabar com toda aquela injustiça. John Owen comentou esse trecho dizendo: alguém paciente é alguém que é tardio para se irar. É um estado de espírito gracioso que não é facilmente provocado. Essa graça da paciência também nos mantém calmamente esperando em Deus pelo cumprimento de tudo que nos interessa em nosso próprio tempo. Demonstramos paciência quando entregamos nossa causa a Deus. E finalmente a maior virtude, o amor. O amor cristão, preste atenção, não é um amor apenas de palavra, algo da boca para fora. É um amor que age. O nosso amor a Deus é demonstrado através do serviço aos santos. Não é apenas dizer para um irmão que tem necessidade de comida ou de vestimenta: eu te amo, meu irmão, mas vá em paz para a sua casa. Mas ele não tem um prato de comida ou um cobertor. Não é cantar louvores espirituais com as letras mais bonitas, mas não obedecer aos seus mandamentos. Estávamos estudando com o pastor Luiz agora há pouco. Não é apenas vestir uma camiseta dizendo eu amo Jesus, mas o negar com as suas atitudes.
Não estou dizendo que a gente não deva falar, nós devemos sim anunciar o amor que temos por Cristo, confessar a nossa fé, declarar o nosso amor, verbalizar sim, mas que não seja um amor hipócrita, um amor apenas de palavras, um amor apenas de aparência, um amor apenas de fotos no Instagram. E o escritor deixa aqui no versículo 10 que esses irmãos realmente trabalharam, serviram, mostraram o amor que eles professavam. Além disso, ele diz que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para o meu nome. Muitos servos e servas de Deus conhecem o sentimento de serem esquecidos, porque trabalham nos bastidores. Às vezes cuidam da limpeza da igreja, às vezes visitam um enfermo, às vezes intercedem no quarto de suas casas, ajudam irmãos em dificuldade, fazem um trabalho que ninguém nota, mas Deus nota. Ele não apenas observa, ele registra, ele se alegra e ele promete recompensar. O Senhor não é injusto para se esquecer do trabalho e do amor dos seus servos. Então, com essas 4 características, fé, esperança, longanimidade e amor, o autor de Hebreus tem confiança segura para trazer um consolo pastoral para os seus leitores, uma vez que eles fornecem evidências da verdadeira renovação espiritual de um coração regenerado. Os irmãos sabem muito bem que nós não somos salvos mediante as nossas obras. Jamais conseguiremos satisfazer a justiça de Deus pelas nossas ações. Elas estão infinitamente aquém do padrão de santidade de Deus. Mas também sabem que, embora as nossas obras não contribuam em nada com a nossa justificação, porque essa é somente pela fé em Jesus Cristo, somente pela graça, ainda assim, as nossas obras têm um papel fundamental em demonstrar a genuinidade da nossa fé. As nossas obras não trazem a salvação, mas são o resultado de um coração realmente regenerado. Como vocês estudaram em Tiago capítulo 2, né, pastor? Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Como disse o nosso Senhor Jesus em Mateus capítulo 7, pelos frutos os conhecereis. Portanto, quando são visíveis estes frutos da fé, esperança, longanimidade e amor genuínos, podemos ter a segurança da obra salvífica graciosa do Senhor naquela vida. E é por isso que Ele os chama de amados e garante para eles que coisas melhores os esperam relacionadas com a salvação. E nesse tom pastoral ele convida que eles continuem esse mesmo empenho para que tenham plena certeza da salvação, à medida que perseveram no serviço aos santos. Crisóstomo, um dos pais da igreja, ele salienta a sabedoria do autor ao insistir nessa mesma prontidão. A ideia é, vocês já mostraram prontidão nessa questão. Então, continue a fazer isso. E no versículo seguinte ele faz um contraste. Não se tornem preguiçosos, mas imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Então, não façam isso, mas façam aquilo. A primeira palavra pastoral foi de consolo, que ele estava certo de que eles tinham a salvação.
Mas a segunda palavra pastoral é um convite gentil a que eles não se tornassem preguiçosos ou indolentes, lerdos, negligentes. Esse mesmo termo foi usado ali no capítulo 5, versículo 11, quando fala que eles já deveriam ser mestres, mas eles ainda precisavam tomar leite e não alimento sólido, porque ficaram com preguiça de ouvir. Então, se essa apatia, ociosidade, vagarosidade, se ela não for refreada, vai resultar numa incapacidade de fazer qualquer progresso. Me permitam aqui compartilhar uma história pessoal. Lembra que eu falei no começo da plantação de igreja lá em Ponta Grossa? Teve um dia que eu cheguei para o meu cunhado, o pastor, falei: pastor Adriano, será que a gente deve continuar? Não faz sentido, só nós aqui começar a igreja, somos tão poucos. Por que a gente não faz assim? A gente procura uma igreja que seja mais ou menos boa, sei lá, uma presbiteriana, sei lá. E a gente se junta com eles, servimos a Deus com eles. A gente não vai conseguir plantar uma igreja viável aqui com tão poucas pessoas. Falei isso, juro. E ele, com toda paciência e longanimidade, me respondeu. Eu não lembro exatamente as palavras, mas eu lembro que ele falou 4 coisas. Primeiro, nós temos algumas diferenças de doutrina em relação aos presbiterianos, em relação ao batismo, em relação ao governo da igreja, assuntos secundários, mas ainda assim são diferenças. Segundo, que pelo menos naquela época, lá em 2009, as igrejas que tinham na cidade eram bem fraquinhas. Hoje até tem mais uma igreja reformada na cidade, mas naquela época. Terceiro, ele reafirmou o seu chamado para o ministério pastoral. Ele falou: eu fui chamado por Deus para ser pastor. Eu cursei o seminário. Deus tem me colocado esse ministério. E o quarto, ele falou: não é possível que uma cidade desse tamanho, com 300 mil habitantes, não tenha uma igreja para anunciar o Evangelho, para pregar os doutrinas da graça com fidelidade. Deus tem um propósito de plantar uma igreja aqui para edificar o seu reino. E assim, gentilmente, ele redirecionou o meu olhar, que estava meio cabisbaixo. Ele redirecionou para frente e para cima. E ele foi um exemplo de fé, esperança e perseverança para mim naquela hora. E vejam aqui no versículo 12: mas imitem aqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Imitação tem a ver com discipulado. Irmãos, Jesus não enviou do céu um manual de instruções, um livro de receitas. Ele mesmo desceu do céu e chamou discípulos, e andou com eles, e caminhou com eles, e comeu com eles, e chorou com eles, e sofreu com eles, e os instruiu diariamente, para que pela imitação eles fossem moldados de acordo com o seu exemplo. E nos deixou a instrução, na verdade, mais do que instrução, a comissão de que eles, indo, fizessem a mesma coisa, fizessem discípulos também.
E essa é a nossa vida enquanto estivermos aqui deste lado da eternidade. Estaremos fazendo discípulos e imitando o exemplo daqueles que são mais maduros que nós. Então nós somos convocados a não nos deixarmos tomar pela preguiça, pela apatia, mas que mostremos até o fim o mesmo empenho e sigamos os exemplos dos nossos líderes, os mais experientes, dos heróis da fé, para também com eles herdarmos a promessa. Abraão é apresentado como exemplo de alguém que pela fé e paciência herdou as promessas. Mais tarde, no capítulo 11, nós teremos diversos exemplos do Antigo Testamento, chamados heróis da fé. E no versículo 13, no capítulo 13, versículo 7, de Hebreus, é citado os líderes da igreja. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Então agora eu entro no segundo ponto, que eu chamei de duas coisas imutáveis. Abraão é citado aqui nos versículos 13 a 16. Abraão, ele habitava em Ur dos Caldeus, uma cidade no sul da Babilônia, à beira do Eufrates, já quase que perto ali do Golfo Pérsico. E Deus o chamou quando ele tinha 75 anos de idade. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu, com 38 anos, já estou numa fase da vida que eu quero mais é ficar quietinho, não quero ficar. Se alguém falar para eu sair, olha, eu tenho que ser persuasivo. Mas Deus continuou: farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão obedeceu pela fé e foi para uma terra que não conhecia. Mas nem sempre também Abraão foi o melhor exemplo. A gente tem na Bíblia que ele, por 2 vezes, omitiu que Sara era sua esposa e colocou numa situação bem complicada ali, porque ele ficou com medo de reis. Foi o faraó e Abimeleque. Deus havia prometido a Abraão um filho, mas ele quis dar uma ajudinha para Deus e ouviu o conselho da sua esposa Sara para tomar a sua serva, Agar. E assim nasceu Ismael. Quando Abraão tinha aí, os estudiosos dizem, por volta de 85 a 86 anos de idade. Aí quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor veio a Abraão e disse que era Sara aquela que lhe daria o filho, a sua esposa. Sara tinha 90 anos e já havia cessado o costume das mulheres. Ela riu quando ouviu os 3 homens falando aquilo. Mas, dali 1 ano, Deus cumpriu sua promessa. Agora imagine aquele filho, como foi amado. Às vezes a gente vê pessoas tendo filho com 40 anos e já é super, bajulado. Imagina com 100 anos, com 90 anos. Então, depois de tanto aguardar, nasceu Isaque, o filho da velhice de Abraão e Sara. Avança a história em Gênesis 22. Nós temos Isaque já rapazinho. O texto não diz precisamente a idade, mas Gênesis 22:6 diz que o garoto carregou a lenha na viagem de 3 dias até o Monte Moriá. Às vezes a gente vê ilustrações de que Isaque era um menino bem pequeno, Mas eu tenho certeza que se eu pegasse um feixe de lenha e colocasse nas costas do Otto e falasse para ele andar,
ele não ia andar por 3 dias, quanto mais um morro acima. Quando a gente saiu de férias, a gente fez um passeio para uma montanha lá, a gente subiu de teleférico, e daí a gente pensou, descida é fácil, né? Descida. 1 hora de descida, ele no final já não aguentou, eu tive que carregar ele no colo. Então, eu tenho para mim que era um garoto bem crescido. Na verdade, eu tenho para mim que ele é adolescente já. Tanto que ele entendeu muito bem quando ele perguntou, vejam lá, Gênesis 22, 7 a 18. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fez uma observação que eu nunca tinha pensado. Ele falou assim, Abraão tinha mais de 100 anos de idade nessa época. E Isaque não era tão pequeno. Qual é a chance de um idoso conseguir ganhar na força de um jovenzinho? Não está escrito no texto, mas o pastor Hernandes Dias Lopes fala assim, eu tenho para mim que Abraão sentou com seu filho e falou, escuta aqui, meu filho, eu vou te contar uma coisa. E aí o versículo 10 continua. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu no holocausto no lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Não sei se os irmãos sabem, mas exatamente nesse lugar, no Monte Moriá, é que foi mais tarde edificado o templo de Salomão. A gente vê isso em 2 Crônicas. Versículo 15. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então agora percebam, irmãos, que a primeira vez que Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. Até o nascimento de Isaque são 25 anos em que Abraão esperou com paciência pelas promessas do Senhor. E agora o menino já crescidinho, preste atenção no versículo 5 de Gênesis 22. Abraão disse aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, depois de termos adorado, voltaremos. Não é voltarei, eu, Abraão, voltarei.
voltaremos. Quantas pessoas tinham naquela? 2. Voltaremos, eu e Isaac. Hebreus 11, 17 a 19 diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. E o versículo 16 de Gênesis 22 diz que Deus jurou por si mesmo. E é esse versículo que é citado aqui em Hebreus 6, 13. E explica que Deus não tinha ninguém superior por quem jurar. Por isso, ele jurou por si mesmo. A pessoa que confirma alguma coisa com juramento é chamada de fidejussor. Conheciam esse termo? Eu também não, aprendi essa semana. Fidejussor. Na lei, o fidejussor é o interveniente, aquele que fica entre duas pessoas e dá segurança num trato. Quem aqui já assinou um contrato num cartório? Quem já fez um financiamento imobiliário? Então, você tem uma terceira parte neutra, confiável e superior às outras partes, que faz ali a garantia, a segurança do cumprimento, da veracidade daquele contrato. Não há problemas da parte de Deus, mas da nossa parte, nós podemos ter dúvidas, medos, objeções. Então Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos dá um penhor, uma garantia ainda maior da sua fidelidade. E Ele confirma o que disse com um juramento. Ele mesmo mediou o juramento. Ele se interpôs entre a promessa e a fé dos crentes, para se encarregar de modo solene de que isso seria com certeza realizado. Em outras palavras, ao jurar por si mesmo, porque não tinha ninguém superior, ele jura pela sua vida, pelo seu ser, que ele certamente vai fazer isso. Então, o versículo 18 nos diz que nós temos duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. E quais são essas duas coisas? A resposta está no versículo 17. A promessa e o juramento. A promessa de Deus não pode falhar, porque Deus não pode mentir ou enganar. E o juramento de Deus não pode ser quebrado, porque o seu caráter é imutável. Então nós temos a promessa e o juramento de Deus, para que sejamos firmemente encorajados. Irmãos, eu poderia trazer aqui palavras minhas de incentivo para você. Poderia trazer palavras minhas de encorajamento. Eu poderia, assim como muitos pastores fazem, trazer uma motivação através de uma autoajuda barata, só com um verniz gospel por cima. Tenho certeza que isso faria sucesso. Mas eu não quero trazer autoajuda. Quero falar de autorrenúncia, autoesvaziamento, autonegação. Não foi Abraão que fez uma grande nação.
Abraão não conseguiria grande coisa, não. Nós vimos quantas vezes ele pisou na bola. Ele não conseguiria ter aquele filho. Ele não herdaria aquela terra. E seu nome seria apenas mais um nome que logo cairia no esquecimento. Mas Deus lhe deu uma promessa. Deus lhe deu um juramento. E Deus cumpriu. Abraão creu e obteve a promessa. Abraão creu que Deus era poderoso até para ressuscitar seu filho. O anjo não permitiu que Abraão sacrificasse Isaque ali no monte, mas o próprio Deus sacrificou seu único filho no monte Calvário e proveu o Cordeiro para nós, que purifica os nossos pecados, mostrando a grandeza do seu amor, pois ele não negou aquele que era o mais precioso para si, e Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Cristo está vivo agora e para sempre. Amém? Vamos então para o terceiro e último ponto. De declaração, você já não está começando o jogo do Palmeiras, né? 3 metáforas para a nossa segurança espiritual. O autor de Hebreus conclui o texto com 3 comparações para reafirmar a nossa segurança espiritual. Veja primeiro no versículo 18, o refúgio espiritual. E o ouvido de um hebreu escutando isso, certamente estava familiarizado com o conceito das cidades de refúgio, que foram instituídas em Números 35 e Josué, capítulo 20, nós temos o cumprimento, quando Deus separou cidades espalhadas por todo Israel, para que quando alguém cometia um homicídio acidental, não intencional, ele podia correr para a cidade de refúgio. E ali dentro, aquela pessoa estaria a salvo dos vingadores do sangue daquele parente que havia sido morto. Dentro da cidade de refúgio, ele estaria seguro de que ninguém tocaria em sua vida. Nessa semana nós celebramos os 508 anos da Reforma Protestante. E os irmãos devem se lembrar de Martinho Lutero, quando, depois da Dieta de Worms, Lutero compareceu naquela assembleia que tinha um papel político e religioso do Sacro Império Romano Germânico, para julgamento por heresia. Lutero se recusou a retratar-se de suas ideias, mas reafirmou sua crença de que as Escrituras são a única autoridade. Então, o imperador Carlos V o condenou como herege e pronunciou sobre ele a pena de morte. Então, o príncipe eleitor Frederico da Saxônia o raptou, fingindo um sequestro, e o abrigou no castelo de Wartburg. E ali ele, inclusive, traduziu a Bíblia para o idioma alemão. E ali, também nesse castelo de Wartburg, acredita-se que ele compôs o famoso hino Castelo Forte, baseado em Salmo 46, que foi o primeiro salmo, a primeira leitura nossa no dia de hoje aqui. E os 2 primeiros versos deste hino, traduzidos literalmente do alemão, dizem: uma fortaleza poderosa é nosso Deus, uma boa defesa e armas. Ele nos liberta de toda a angústia que agora nos sobreveio. No idioma alemão, eles têm 2 palavras para castelo. Eles têm Schloss e eles têm Burg. O Schloss é um castelo bonito, pomposo, onde o rei dá ali os seus bailes, toda
toda aquela beleza e ostentação. E eles têm o Burg, que é uma fortaleza militar, que por circunstâncias pode acabar abrigando também o rei e as autoridades. Quando ele colocou a letra no hino, ele falou que Deus é a nossa fortaleza, o castelo da sua fortaleza. É o nosso refúgio. A segunda comparação que nós temos aqui no versículo 19 é a âncora. Nós temos uma metáfora náutica aqui. Eu não manjo nada de barcos nem de navegação, mas eu sei que durante uma tempestade em alto mar, o marinheiro lança a âncora, não para escapar do vento, mas para se firmar contra ele. A âncora não impede as ondas de bater, mas impede o navio de ser arrastado. E assim é a nossa esperança. Quando a tempestade da dúvida sopra, quando os ventos do sofrimento nos sacodem, nossa alma encontra firmeza, porque a âncora está fincada, não em nós, mas em Cristo. E ele diz que Cristo está no santuário que fica atrás do véu. É Cristo que mantém o cristão seguro durante os momentos de tribulação e confusão. E a terceira metáfora é do versículo 20, do sumo sacerdote como nosso precursor. Nossa esperança é personificada pelo próprio Cristo, que entrou na presença do Deus vivo, no Santo dos Santos do céu, em nosso favor. A esperança do cristão está na pessoa e obra salvífica de Jesus, que adentrou primeiro e abriu o véu, para que nós agora tenhamos a ousadia de adentrar além do véu, como diz Hebreus 10:19. Nosso sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Já não tenho mais tempo para falar sobre isso. Isso é o assunto que ele começa aqui a partir do capítulo 7. Mas só explicando rapidamente, Cristo ele não era sacerdote da linhagem levítica, e sim um sacerdote superior. O sumo sacerdote de antigamente, quando ele fazia a sua entrada anual no lugar santíssimo, ele não era um precursor, porque ele entrava lá, mas depois dele ninguém entrava lá. Os sacerdotes levíticos eram muitos, mas Cristo é um só. Os sacerdotes levíticos foram temporários, Cristo, porém, é para sempre. Os sacerdotes levíticos tinham que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, mas Cristo é santo, inculpável e sem mácula. Os sacerdotes levíticos entravam em uma tenda feita por mãos humanas. Cristo entrou no santuário celestial na presença do próprio Deus. Os sacerdotes levíticos tinham que oferecer sacrifícios de animais todos os dias. Porém, Cristo sacrificou a si mesmo de uma vez por todas. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote para sempre, fez isso em nosso lugar, em meu lugar, para que cada um dos crentes, em todos os tempos, épocas e lugares, sejamos nós purificados e tenhamos a plena certeza de que os nossos pecados foram apagados definitivamente. A grande verdade do sermão de hoje é que Cristo, o próprio Cristo, é a segurança de que as promessas de Deus serão herdadas pelos seus amados. Queridos irmãos, quero concluir aqui com algumas palavras de aplicação. Primeiro,
Investigue o seu coração. Se é possível encontrar ali a genuína fé, a esperança firme, a paciência que persevera e o amor pelo nome de Deus manifestado em serviço aos santos. Caso afirmativo, saiba que você é amado por Deus com o mesmo tipo de amor que o Pai tem pelo Filho. Esteja certo de que a salvação te pertence e você herdará as promessas. Caso esteja abatido, lembre-se de que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que você demonstra para com os santos e do amor para com o seu nome. Para vocês que estejam porventura apáticos, não sejam preguiçosos ou negligentes, mas imitem o exemplo dos líderes que Deus colocou sobre vocês. Imite os exemplos de heróis da fé no Antigo Testamento. Imite a fé de Abraão, que depois de esperar com paciência, obteve a promessa. Reafirme para si mesmo que é impossível que Deus minta. Ele não vai quebrar a promessa. Ele não pode quebrar o juramento. Para aqueles que estejam se sentindo inseguros e ansiosos, corram para Cristo, o nosso forte refúgio, onde ninguém pode nos atingir. Para aqueles cuja alma esteja vacilante, inconstante, como um barco à deriva, ancore sua esperança em Cristo, a âncora de nossa alma, que firma o nosso barco no próprio santuário de Deus vivo, além do véu. Para aqueles que estejam sofrendo angústia por causa dos pecados dos quais Satanás nos acusa, lembre-se que o nosso sumo sacerdote já ofereceu o perfeito sacrifício. Ele mesmo. E que foi aceito por Deus. E que você está purificado. Então, para todos nós aqui, irmãos, desejo que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Vamos orar?